Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal, é o Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 58 do TST. E a súmula 58 diz assim: pessoal de obras, ao empregado admitido como pessoal de obras em caráter permanente e não amparado pelo regime estatutário, aplica-se a legislação trabalhista. É uma súmula bastante antiga, é uma súmula anterior à Constituição de 88, né? E a gente sabe que essa súmula aqui, então, hoje ela acaba ficando um pouco esvaziada na prática, mas tem alguns detalhes que são importantes a gente destrinchar aqui e estudar com relação a esse tipo de situação. Então, aqui, evidentemente, né, a súmula menciona regime estatutário, e a ideia aqui, claro, então, é a contratação por pessoas jurídicas de direito público. Né? Então, pessoas jurídicas de direito público, notadamente aqui os estados, né, a União, os municípios também, né, que são os entes federativos, e também outras pessoas de direito público, como as autarquias e fundações públicas de direito público. E aí essas pessoas de direito público, então, o interesse dessa súmula hoje em dia justamente reside na situação da gente perceber a situação do regime jurídico único. Né? Por quê? Porque a gente sabe que nessa época, quando a súmula foi editada, ainda existia uma discussão maior com relação ao regime jurídico, não havia essa obrigatoriedade do concurso público, como hoje se afirmou. Né? O fato é, a partir da Constituição Federal de 88, a gente sabe que o concurso público ele passa a ser uma exigência, né, uma exigência constitucional para a admissão pela administração pública de qualquer profissional. Né? Então, quando você fala aqui contratação, admissão em caráter permanente, é claro que isso hoje em dia tem que ser por concurso público. Na época aqui da súmula, em que a súmula foi editada, em que foram decididos os precedentes que deram origem à súmula, isso não existia. Mas então hoje, portanto, a necessidade do concurso público. E a discussão também aqui que nos remete a essa súmula é a discussão com relação ao regime jurídico dos servidores públicos. Né? A gente sabe que essa é uma discussão que já parou no Supremo, a gente tem também a emenda constitucional com relação a esse tema, né, que foi suspensa depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E a questão aqui é a seguinte, né, o entendimento que vem da Constituição originária, que hoje se aplica, é que deveria existir, que deve existir um regime jurídico único para os servidores públicos da administração pública direta, autárquica ou fundacional. Em geral, por mais que exista alguma controvérsia com relação a isso, esse regime jurídico único ele tem que ser o regime jurídico estatutário, né? A figura, portanto, dos estatutos, que são leis próprias de cada ente federativo. Então, esse é o cenário atual para a contratação, para a admissão de pessoal permanente aqui, o que torna essa súmula um pouco defasada nesse aspecto. Tá? E outra situação também que essa súmula nos remete é dos servidores temporários. Né? Servidores temporários, que são aquela situação prevista lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, né? Que são servidores que estão contratados para atender uma necessidade transitória, emergencial, excepcional da administração pública. E nessa situação aqui não há necessidade do concurso público. Né? Contratação de servidores temporários, essa contratação ela pode ser feita sem concurso público. Né? Opa, aqui saiu em cima da minha imagem. Então, sem concurso público, né? Não há nenhum problema com relação a isso, mas a função é temporária. E ainda nesses casos aqui, em qualquer um dos dois casos, né, servidor estatutário e também servidor temporário do artigo 37, inciso 9, o STF tem a jurisprudência bastante consolidada, já há bastante tempo, no sentido de que a competência para julgar esse tipo de litígio, caso aconteça algum conflito, ela não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum, e pode ser a Justiça Comum Estadual, se for um servidor estadual ou municipal, ou a Justiça Comum Federal, se for um servidor público federal. Tá? Então, seja no contrato temporário, seja na situação de servidor estatutário, a competência não vai ser da Justiça do Trabalho. Então, a competência da Justiça do Trabalho ela acaba sendo um pouco residual, digamos assim, para aquelas situações em que a administração pública contratou diretamente pelo regime da CLT, que é uma situação que eventualmente pode acontecer, especialmente lá no período que vigorou entre a emenda constitucional e a decisão do Supremo, né? É um período de alguns anos, em que eventualmente se tem, ou até em alguns municípios ou até estados que utilizem o regime da CLT, entendendo que não haveria necessidade de observar o regime jurídico único. Isso é um tema um pouco mais espinhoso, que diz respeito aqui aos regimes jurídicos possíveis na relação do servidor com a administração pública. Né? Que não vale a pena aqui a gente abordar, porque seria uma discussão um pouco maior, um pouco mais ampla. Mas aqui, em resumo, é isso. Né? Então, a súmula ela veio com essa ideia de não deixar esse trabalhador no limbo, né? Numa situação em que ele não era amparado pelo regime estatutário e também não era uma situação, ele não tinha a contratação pela CLT. E aí o TST, nessa época, falava, olha, a administração pública, então, ela vai
contratar, e se ela contratar, então, e não se aplicar o regime estatutário, vai se aplicar a CLT, vai se aplicar a legislação trabalhista. Maravilha? Essa que é a ideia aqui, portanto, da súmula, né? Portanto, acaba sendo superada, porque hoje em dia a gente vai ter, seja na situação do concurso público, seja na situação de servidores temporários, a gente vai ter uma legislação própria de cada estado, de cada ente federativo, de cada município, prevendo quais os direitos que vão se aplicar àquele tipo de relação temporária ou, eventualmente, na situação também do concurso público. Maravilha? Então, é uma súmula interessante, é uma súmula, portanto, que hoje em dia a gente pode dizer que ela está defasada, né, porque ela fala em contratação permanente pela administração pública de acordo com a legislação trabalhista, que é uma situação que, em princípio, não poderia acontecer em função da necessidade de observância do regime jurídico único, mas é uma súmula que traz, então, esse resgate histórico e faz a gente poder recapitular esses conceitos, essas noções, que são noções certamente bastante importantes aqui no direito do trabalho e no processo do trabalho. Maravilha? Fico por aqui, então. Até o nosso próximo vídeo. Continue acompanhando e seguindo o Desafio das Súmulas. Deixe o seu like, já se inscreva no canal e também ativa o sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos. Grande abraço, até o próximo.